Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 196 da biografia de Paulo de Tarso, escrita pelo padre Joseph Rosner. Estamos na segunda viagem do apóstolo Paulo e num momento auspicioso dessa segunda viagem, né? Estamos aqui no item intitulado Lídia, a negociante de púrpura. Atos 16, versículos 11 a 15. Foi um grande dia na história do gênero humano, aquele em que Paulo e os seus 3 companheiros pisaram pela primeira vez o solo da Europa. Um grande dia na história do gênero humano. Significa que essas datas, né, que não são registradas, digamos assim, pela história oficial, né, para nós católicos, né, esses grandes dias que marcam a história da salvação, né, do gênero humano, né. Ali na Macedônia. Então, aqui o Paulo pisa pela primeira vez o solo da Europa, né, que terá uma importância enorme, né, inclusive para nós, né, hoje, aqui no Brasil, né. Ali na Macedônia vivera um povo valente, saudável e nobre, que não somente se tornara célebre no mundo inteiro pelos ousados empreendimentos do seu jovem rei, como também havia preparado o caminho do Evangelho séculos antes. Aquela coisa, né? A história é Deus agindo na história, né, para fazer acontecer as coisas que Ele deseja, né, para nós, suas criaturas, né, séculos antes, né. Com uma simplicidade e grandeza admiráveis, diz a Sagrada Escritura, no princípio do primeiro livro dos Macabeus. Abre aspas. Ora, aconteceu que, já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, derrotou também Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou muitos reis. Avançou até os confins da terra e apoderou-se das riquezas de vários povos, e a terra umedeceu diante dele. Por fim adoeceu e viu que a morte se aproximava. Fecha aspas. Mesmo os maiores entre os homens, quer se chamem Alexandre, quer César, não passam de batedores do caminho e servos de Deus, cuja missão é abrir os sulcos em que o semeador espalhará a sua semente. Deus, então, preparando os caminhos, né? De todos os povos da antiguidade, os macedônios foram os que mais se assemelharam aos romanos, aos quais
tiveram de ceder a primazia a partir do ano 167 a.C. Os novos senhores do país dividiram-no em 4 distritos, dos quais os mais importantes foram Tessalônica e Filipos. Ao aproximar-se por mar, Paulo pôde avistar de longe o templo de Diana, na pequena cidade marítima de Neápolis, hoje Kaula, situada sobre um promontório rochoso banhado pelo mar. Aqui na página tem uma foto, né, de um ângulo que é mais ou menos o que o padre Rosner descreve aqui, né? Um promontório rochoso, né? Banhado pelo mar. Então aqui está a foto, né, dos barcos aqui, e ao longe, né, o promontório com o templo de Diana, né? Neápolis, que era o nome do lugar na época, né? Um círculo traçado no lajedo da igreja de São Nicolau relembra ainda hoje o lugar em que desembarcou Paulo. De lá, atravessou a pequena cidade e subiu a encosta do monte Pangeu, em parte pela via Egnácia, em parte por uma vereda cavada na rocha, até chegar à altura de um desfiladeiro de onde podia abarcar com os olhos uma ampla vista para o norte. Essa via, né, tem na descrição aqui também da foto, a via Egnácia. Ela atravessava toda essa via romana, né, atravessava toda a Macedônia até o mar Adriático, né, lá em cima. Observou aos seus pés uma planície rica em pomares, e no outro lado do vale, sobre um contraforte da montanha, a cidade de Filipos, com a sua acrópole. Era uma paisagem bucólica cheia de poesia pastoril. Segundo conta a lenda, a princesa Perséfona fora um dia arrancada a esses prados e levada até as profundidades do inferno, para ali reinar como rainha sobre as sombras dos mortos. Bem se vê que todo o paganismo grego respirava um ar de tristeza e melancolia diante da morte, um sentimento que não se dissiparia enquanto não chegasse o Evangelho, arauto da imortalidade e da ressurreição. Junto do pequeno rio Gangas haviam tombado os generais Bruno e Cássio na luta contra Marco Antônio e Otávio pela liberdade de Roma. E agora chegavam os precursores de uma nova liberdade, os anunciadores de um outro conquistador do universo, os quais, sem espada, iriam fazer mais pela libertação do mundo do que todos os paladinos da liberdade juntos. Naquele campo de batalha, forjara-se a coroa imperial da casa de Augusto, que por isso elevara Filipos à categoria de colônia militar romana, com direitos de cidade italiana e isenção de impostos. Os veteranos prezavam-se de ser autênticos romanos e tinham trazido com eles, além das suas divindades Minerva, Diana, Mercúrio e Hércules, a honradez e a nobre conduta dos romanos.
estavam ligados à capital do mundo e a Júpiter Capitolino, pela estrada militar romana que atravessava toda a Macedônia, de leste a oeste, e que para além do Adriático seguia até Roma. Essa estrada Egnácia, né? Filipos tornara-se, pois, uma cidade provincial tipicamente romana, uma miniatura da urbe, que é Roma, né? Com o seu fórum, o seu teatro, a sua acrópole e as muralhas fortificadas. Os cidadãos orgulhavam-se de possuir leis favoráveis à liberdade, e todos os anos elegiam 2 governadores ou arcontes, também chamados estrategas, pelo povo, à maneira dos cônsules romanos. E quando estes se dirigiam ao foro para ditar sentenças, eram precedidos por 2 litores, com os faces e o segur, símbolos da autoridade. No meio desses romanos, haviam ainda os descendentes dos antigos habitantes da Macedônia e da Trácia, que o rei Filipe havia estabelecido ali para que extraíssem o ouro dos filões do Pangeu. Eram homens pouco acessíveis, duros, altivos e teimosos, e mulheres de modos livres e ansiosas de independência, que falavam com ardor sobre política e tomavam parte nas eleições e revoltas populares. E a gente acha que a liberdade para as mulheres, né, só foram conseguidas pelas feministas, né, do final do século XIX e início do século XX, né? Então aqui na Antiguidade, né, e depois na Idade Média, enfim, né? Hoje nós não sabemos de fato história, né? Então aqui em Filipos, né, início do cristianismo. Se convertessem ao cristianismo, poderiam exercer uma grande influência sobre os povos vizinhos. As misteriosas doutrinas órficas da Trácia tinham se infiltrado no ânimo deste povo, com os seus hinos sublimes e as suas ideias de imortalidade. E o fervor religioso contagiara, sobretudo, as almas femininas, mais sensíveis às coisas sobrenaturais. Filipos prometia ser um dos mais gratos campos de missão. Nos dias seguintes, os 4 companheiros lançaram a sonda em busca de perspectivas e pontos de contato para a pregação do Evangelho. Em Filipos havia poucos judeus e não existiam sinagogas, pois faltava o número de escribas requerido pela lei rabínica para formar um tribunal. Mas, se não tinham direito a uma sinagoga, deviam pelo menos dispor de uma praça murada ou vedada por sebes como lugar de oração, pois os rabinos sabiam muito bem que sem exercícios públicos de religião, o povo resvalaria para a indiferença ou para o ateísmo. Quem eram os 4, né, apóstolos que estavam lá, né? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, né? Lucas informou-se desse local e no sábado conduziu os companheiros para fora das portas da cidade, ao longo do rio Gangas. Em breve descobriram a praça, cercada por um muro baixo, mas só encontraram lá, para sua surpresa, algumas mulheres, em parte judias, em parte pagãs piedosas, entregues às orações da manhã. Ao fundo, o Pangeu erguia o seu majestoso cume nevado, e ao lado do arroio murmurava a sua melodia. Desculpe, ao lado o arroio murmurava a sua melodia.
Estas mulheres não possuíam grande ciência, é verdade, mas animava-as uma viva inquietação religiosa. E a quem a possui, Deus leva-o mais longe. Inquietação religiosa. Na presença dessas boas mulheres, Paulo pôde dar livre curso ao seu coração. Na verdade, só raramente voltaria a encontrar, no decorrer de toda a sua vida, um público mais agradecido. Distinguia-se no grupo, pelo seu vivo interesse religioso, uma senhora bem vestida que não era de Filipos. Tratava-se de uma pagã temente a Deus, oriunda de Tiatira, uma rica comerciante que, após a morte do marido, de quem nada sabemos, continuava a dirigir o seu estabelecimento na cidade, negociando em púrpura. Então, uma mulher empresária, né? No paganismo, hein, gente? Uma mulher livre, empresária e negociando, viúva, né? Negociante, né? De Filipos. Negociando em púrpura é a expressão que está nos Atos, né? A sua cidade natal era conhecida desde os tempos de Homero pelo seu mercado de púrpura, tecido precioso para cujo comércio era necessário possuir um capital abundante. Lídia era o nome, né? Possuía uma dessas almas tão naturalmente cristãs que, ao ouvir falar de Jesus, logo o reconheceu como o caminho, a verdade e a vida. Também assistiram a essa palestra matutina as senhoras Evódia e Sintique, que mais tarde haveriam de desentender-se e que São Paulo exortou afetuosamente na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2, a ter, abre aspas, os mesmos sentimentos no Senhor, fecha aspas. Devemos agradecer a Lucas pelas belas narrativas com que descreve a conversão de Lídia, reveladoras da sutileza com que analisa o coração feminino e a obra da graça. Abre aspas. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Era uma mulher prudente e reflexiva, habituada aos negócios, sabia examinar tudo com ponderação. Mas, neste caso, não duvidou nem refletiu um só instante. Com uma rapidez extraordinária, decidiu-se a receber o batismo. É possível que nesse mesmo dia, na noite do sábado para o domingo, Paulo se tenha dirigido com as recém-convertidas até o sussurrante Gangas, onde se realizaria a cerimônia do batismo. Aqui tem uma frase, né, que é central, né, em todo o apostolado, qualquer que seja ele, qualquer que seja o nível dele, né? O Senhor abriu, né, o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. Então aqui assim, Paulo dizia as palavras como ele imaginava ser a melhor forma, né? Mas tinha que haver a graça, né, para abrir, né, o coração, né, o centro da vontade, coração, né, sempre que aparece essa palavra na doutrina católica, nas escrituras, em qualquer lugar, né,
os escritos dos santos, né? Coração significa vontade, né? Vontade, não sentimentalismo, né? Como a gente costuma considerar, né? Então, Deus abriu o coração de Lídia, né? Então, a ação principal aqui, né, é esse efeito da graça, né? Que quase que não importavam as palavras de Paulo se Deus não tivesse aberto o coração de Lídia, né? E assim ocorre com todo apostolado, né? Que é constituído de palavras, né? De admoestações, de homilias, de discursos, de palestras, enfim, né? E aqui o efeito da graça que faz toda a diferença, né? Então, sendo Lídia uma comerciante, né, uma mulher prática, absolutamente ligada às coisas práticas, né, a graça abriu o coração e ele não fez, ela não se opôs, né, não opôs nenhuma resistência, né, por causa da graça, né? E recebeu logo as verdades no seu coração, né? A Aline fala aqui, professor, até quanto mais ou menos o batismo era no Rio? Ou quanto começou a batizar? Não sei, Aline. Sinceramente, não sei. Historicamente, não faço ideia. A água sempre foi Mas eu imagino. Aqui nós não estávamos ainda na época das igrejas, né? Não havia igreja, né? Então, aqui era o Rio mesmo, né? Eu imagino o quanto era bonito, significativo, né? Essa cerimônia, né? Assim, você tinha que deixar a natureza fazer o seu próprio papel, né? Não, quer dizer, você tinha que ir na fonte da água, né? Devia ser belíssimo isso, né? A resoluta Lídia, dotada de um temperamento enérgico e da vigorosa voz de mando de uma dona de casa. Veja, como que Padre Rosner descreve, né? Lídia era uma mulher forte, né? Temperamento enérgico, né? E com a voz de mando de uma dona de casa, em breve conduziu ao batismo todos os agregados da sua casa. Fonte de água viva. Pois é. Aquela água que quando você toma, você não sente mais sede, né? Que Nosso Senhor falou para Samaritana, né? Do lado do poço, né? Não sente mais sede, não sente mais desejo de nada, né? Só de Deus, né? Então, Lídia converteu, né? Os seus agregados, né? Os seus empregados, os seus quem dependia dela, né? Para a sobrevivência, e agora dependeu dela para a salvação eterna, né? Mais ainda, dada a sua transbordante capacidade de ação, é de suspeitar que atuasse não só em Filipos,
mas também na sua terra natal, Tiatira, e merecesse aquele louvor que João, no Apocalipse, dirige ao anjo da comunidade de Tiatira. Abre aspas. Conheço as tuas obras, a tua caridade, a tua fé, os teus serviços, a tua paciência. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Aqui tem uma foto, né, do rio Gangas, né, em Filipos, onde tiveram lugar os primeiros batismos feitos por São Paulo em terra europeia. Veja o significado, né, desse rio, né? A Europa começou a ser batizada, né, nas margens desse rio. O batismo da Europa, não é? Pelo fundador, né, da Europa, São Paulo, né? Daqui, se a gente seguir a história, né, nós vamos ver esse traço paulino, né, em toda a história da Europa, né? O Belloc tem ele tem um bordão que ele repete nas suas obras, que é assim: a igreja, a Europa é a igreja e a igreja é a Europa. O seu segundo ato como cristã, está falando de Lídia, né, foi convidar os missionários a deixar o albergue em que estavam instalados e mudar-se para o seu espaçoso sobrado. Veja, uma empresária, né? Uma empresária. Riquíssima essa mulher. Né? Aonde a gente foi, né? Que caminhos nos levaram a essa situação que hoje nós temos uma grande parte da igreja, né, considerando que é influenciada pelo marxismo, né, a tal teologia da libertação e todas as coisas que giram em torno disso, né, considerando os empresários como criminosos, como, enfim, né, como vocês sabem. Então aqui é uma grande empresária, né, mulher riquíssima. Então levou os missionários, né, para o seu espaçoso sobrado. Abre aspas. Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai nela. Fecha aspas. Dizia. Era um convite sensato e Lídia realmente tinha bons motivos para fazê-lo. A sua casa tinha condições de abrigar as reuniões do serviço divino da futura comunidade cristã. Além disso, quem levará a mal se o seu orgulho de cristã, as suas inclinações maternais e a sua ambição feminina encontravam uma certa satisfação em dar asilo à primeira igreja e em velar pelos missionários. Primeira igreja da Europa. Tá certo? Foi na casa de Lídia. E forçou-nos a isto, acrescenta São Lucas. Divertido. Foi uma grande alegria para ela o fato de São Paulo ter aceitado o seu convite. E assim é natural que se tivesse tornado uma coluna da Igreja Apostólica e uma amiga maternal do apóstolo.
de todos os mensageiros da fé, bem como de toda a jovem comunidade. Quando Paulo escreveu mais tarde, abre aspas, vós também sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, comunicou comigo quanto a dar e receber, porque, estando em Tessalônica, me mandastes 1 e 2 vezes o que me era necessário. Filipenses 4, versículo 16. Certamente tinha presente a figura de Lídia, por cujas mãos deve ter passado muitas dessas dádivas, né? Então, Lídia ajudava financeiramente, né, o apostolado de Paulo. Quem havia de imaginar que o Evangelho penetraria a Europa de uma forma tão calma e discreta? Não solenemente, como no Areópago, diante dos filósofos, não dramaticamente, como em Chipre, perante o homem de Estado, mas suavemente, como o orvalho de um delicado amanhecer no Oriente. Estas tonalidades de sentimento, suaves e contudo vigorosas, tinham sido introduzidas no Evangelho por mãos femininas, já desde o tempo de Jesus, e continuam a distinguir-se claramente também em Filipos. Quando o Evangelho chegou à Europa, chegou primeiro através das mulheres. Como também na Samaria tinha sido uma mulher que recebera os primeiros ensinamentos de Jesus sobre o mistério do reino de Deus, a samaritana. Junto da cruz, as últimas a partir tinham sido as mulheres. Como seriam elas as primeiras junto do sepulcro vazio? Nos tristes episódios da hipocrisia, do ódio, da perseguição, do insulto, da deserção e da fuga covarde, não encontramos no Evangelho uma única mulher. É verdade que os homens, como mensageiros da fé, missionários e representantes dos interesses religiosos, sobressaem mais à luz dos refletores da história. Mas onde estaria a Europa cristã sem a mulher cristã, como mãe, esposa, irmã, sem o auxílio virginal e maternal daquela que se curva sobre a miséria em todas as suas 1000 facetas? Então, esse parágrafo aqui é muito bom, né? Para se ler, né? Para os nossos inimigos, né? Da igreja, que fala que a igreja sempre foi contra a mulher, né? Ou sempre agiu contra a mulher, ou sempre escravizou a mulher, ou sempre proibiu a mulher de fazer isso ou aquilo. Esse parágrafo é um parágrafo lindíssimo, né? Sobre a posição da mulher na igreja, né? Para quem fala, né? Para nós que dentro da igreja, né? Que falamos que
o fato da mulher não poder, né, celebrar Santa Eucaristia, né, é um sinal de preconceito, né, que a igreja é muito preconceituosa contra a mulher, né. Então, aqui, esse parágrafo, né, é belíssimo, e mostra, né, que no fundo, né, a história da igreja, ela é profundamente encharcada, né, das mãos femininas, né? E é inclusive muito interessante, né, essa parte, digamos assim, do negativo da coisa, né, que ele fala: nos tristes episódios da hipocrisia, do ódio, da perseguição, do insulto, da deserção e da fuga covarde, não encontramos no Evangelho uma única mulher. Quando Jesus, né, foi crucificado, quem fugiu, quem se escondeu, foram os apóstolos. As mulheres estavam lá, né, ao pé da cruz, né, junto com a mãe dele, né, e São João. As mulheres estavam lá. E o quanto a Europa depende, né, ou dependeu, né, da mulher para se cristianizar, né? Como que... Eu lembro do professor Orlando Fedeli falar assim, que não há filho nesse mundo que não se converta ao ver a sua mãe, a sua avó, né, ajoelhada, rezando, né? Assim, aqui se vê claramente, né, o papel da mulher na conversão das pessoas, né? Na conversão das pessoas. Paulo teve uma fina intuição desse aspecto da feminilidade e foi o primeiro a servir-se dos atributos da mulher para a obra de evangelização. Apreciava extraordinariamente as mulheres dotadas de engenho, como aquela Priscila, que instruiu o douto a Apolo. Nas suas cartas é frequente encontrarmos saudações e louvores às mulheres. Reconhece os serviços prestados por Cloé em Corinto, os de Febe em Cêncreas, a quem confia a sua epístola aos Romanos, e exalta o temperamento tão feminino da mãe de Rufo, que foi também uma mãe para ele. Quando escreve ao rico comerciante Filemon, não se esquece de saudar a mulher deste, Ápia. Aprecia, sobretudo, o trabalho da dona de casa e a sua missão de educadora, pela qual a mulher ganha o céu. Venera as filhas de Filipe de Cesareia, dotadas de carismas proféticos. Ocupa-se também ativamente das corajosas viúvas, zelosas no terreno da caridade, e a quem a comunidade tinha o dever de sustentar. 1 Timóteo 5, versículo 3 a 16.
profundo psicólogo, sabe observar todos os lados bons do caráter feminino. Como santas figuras, como se quisessem recordar a todas as suas irmãs do continente a sagrada missão que lhes incumbe dentro da igreja cristã, onde devem ser as sacerdotisas a quem foi confiada, em primeiro lugar, a divina chama do fogo sagrado, a chama que conferiu ventura e grandeza a essa parte do mundo. Veja o papel central, né, da mulher, né, que é o papel central da civilização, né, e a mulher quer outra coisa. E a mulher hoje quer outra coisa. Mesmo as mulheres dentro da igreja, né, elas não querem esse papel, elas querem outros papéis. Elas não assumem o papel que elas têm, né? Estou falando de modo geral, né? Mas também não devemos esquecer macedônios tão nobres como Epafrodito, a quem Paulo chama seu, abre aspas, companheiro de armas, combatente e colaborador, fecha aspas, que visita o apóstolo prisioneiro em Roma e lhe leva presentes, bem como Clemente e Císigo, se este realmente for um nome próprio, e muitos outros que estão ao lado das santas mulheres e defendem a verdade cristã com tal perseverança que Paulo tem a certeza de que os seus nomes, entre aspas essa expressão aqui, estão escritos no livro da vida. Filipenses 4, versículo 3. Nenhuma comunidade foi tão amada por Paulo como a de Filipos. Ela foi, no solo da Europa, o seu primeiro amor. Abre aspas, sua alegria e sua coroa. Filipenses 4, versículo 1. Abre aspas, Deus me é testemunha de que vos amo a todos nas entranhas de Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 8. Então, eu vou parar por aqui, né? Porque hoje foi uma leitura que foi uma ode, né? A mulher, né? A mulher cristã, a importância da mulher, né? Através dessa figura, né? Que nos é apresentada, né? Por Paulo, né? E por Lucas, nos Atos, né? Que é a Lídia, né? E aqui o padre Rosner aproveita isso, né? Para traçar toda uma história, né? Da importância da mulher, né? No início do cristianismo, né? E tecer os comentários devidos, né? Sobre a mulher, né? Então, a linha aqui, ó. Só comentário. Estava vendo sobre Rubens na sinagoga, perseguindo São Paulo, e sua mulher desprezou Rubens, né? E se fez viúva por tudo que se estava fazendo. Ela, forte, ficou pobre e aceitou tudo. A Cristina. Querem protagonismo.
querem liderança e poder, ou seja, querem esculhambar a ordem. Exatamente. A ideia da mulher que reza e age discretamente é considerada como obscura. É exatamente. Né? Orgulho católico feminino. 17 de maio, instituído o dia. Isto mesmo. Falar disso quer dizer, foi belíssimo o texto do Padre Rosner aqui, né, para nos alertar, né? Ana Paula levantou a mãozinha aí. Diga, Ana Paula. O padre Daniel Pinheiro, do IBT, citando o cardeal Newman, diz que estudar a história é se tornar católico, pois a gente vê a atuação da igreja e a mão de Deus por trás. Foi assim que ele se converteu, né? Foi assim que ele veio da igreja anglicana. O cardeal Newman, ele fundou um movimento, né? Um movimento muito que teve muita repercussão, né, no século XIX na Europa, o movimento de Oxford, que era o seguinte: nós vamos estudar história porque nós estamos achando que a igreja anglicana virou uma bagunça danada. E nós queremos fazer o seguinte: nós queremos voltar à igreja anglicana para o verdadeiro cristianismo, porque a igreja anglicana saiu dos eixos, etc, etc. Só que é o seguinte, nesses estudos, né, o que ele descobriu foi o seguinte: aquela igreja que eles queriam que fosse ligada ao cristianismo primitivo, etc, etc, já existia. Chamava Igreja Católica Apostólica Romana. Foi assim que ele converteu uma geração inteira, né, de anglicanos no século XIX para a Igreja Católica, né? Inclusive é o padre Frederick Faber, né? É exatamente isso. O nosso problema é que a gente não conhece a história, né? A verdadeira história. E nós só conhecemos história mentirosa, né? História. E, por exemplo, essa conversa fiada, né? De que só agora, né, com o feminismo, com esses movimentos dessas verdadeiras mulheres demoníacas do século XX, né, tipo Margaret Sanger, é que a mulher conseguiu a liberdade que ela queria. Nossa, essa conversa fiada, né? Veja só a figura de Lídia, né? No paganismo, isso era no paganismo, né? Mulher riquíssima, mulher que tinha... enfim, as mulheres participavam da vida pública, né? Participavam da escolha dos cônsules, participava, enfim, nos lugares onde havia essas possibilidades, né? Ela tinha uma posição de destaque social, né? Obviamente, tudo, né? Então a Juliana querendo instituir o dia 17, né? Belíssimo. Exato. Veja um pouco isso pelo material da Giovana. Que material da Giovana? Eu não sei. Mulheres empoderadas as de hoje. Pois é, empoderadas não sei de que poder, né? Lídia foi a quinta coluna da igreja, no melhor modo. Fenomenal. Hoje está difícil para você e para o Felipe. Nós estamos em profunda minoria aqui, eu e o Felipe. Não, mas eu já falei várias vezes para vocês, né? Eu acho assim. E isso não sou eu que falo, né? Isso é a igreja que fala, né? A mulher é o centro da civilização. O homem não consegue fazer isso, mas de jeito nenhum, né? O homem consegue fazer um monte de coisa, muitas delas inúteis, mas isso ele não consegue fazer, né? Ele não consegue. É por isso, né, que todo o movimento revolucionário que já houve na face da Terra,
o primeiro alvo do movimento revolucionário são as mulheres, né? Isso fica claro no estudo da história, né? Que para você desestruturar uma sociedade, você precisa desestruturar primeiro a mulher. Ela precisa enlouquecer primeiro para depois a sociedade enlouquecer, né? Não dá para você liderar um movimento revolucionário de sucesso se você focar só no homem. Porque o homem ele não tem esse poder. Porque isso é o poder mesmo. É da natureza da mulher esse poder centralizador social. Então, se você não despirocar as mulheres, se você não torná-las completamente malucas, como hoje elas estão, o homem é tão incapaz. O homem, nesse aspecto, né, o homem é incapaz, inclusive, de desconjuntar a sociedade. Quem é capaz de fazer isso são as mulheres. E por isso que hoje o foco, hoje, tem 300 anos isso, 400 anos, o foco é a mulher, né? Se vocês lerem o Libido Dominante, vocês vão entender perfeitamente por que o foco é a mulher e por que é importante centralizar nela para desfocar toda a sociedade, né? Desde Eva, claro, desde Eva. Se a serpente oferecesse a maçãzinha lá pro Adão, ele nem passaria para frente o assunto. A Eva nunca ficaria sabendo que existia uma serpente e que ofereceu para. Então, assim, esse foco na mulher é o foco do paraíso mesmo, né? Da primeira serpente, porque ela sabia que se ela convencesse Eva, Adão ia junto. Não tem jeito. O homem não tem essa força, não. Então, isso é uma coisa da natureza. Isso não vai mudar nunca. Porque é feito por Deus e está entranhado na natureza feminina e masculina, né? Isso, enfim, está aí e não vai mudar, né? E por isso é que se uma sociedade esquece dessa característica da psicologia que está embutida em nós, né, homens e mulheres, nenhuma sociedade se forma, se organiza, né, se não for nesses termos, né, em que a mulher tem um papel, né, que é central. A mulher tem um papel que é central na estabilidade social e o homem tem os outros papéis. Quer dizer, nós somos profundamente desiguais, justamente para dar certo as coisas na sociedade humana, né? E o quinhão mais importante é o da mulher, né? Mas as mulheres querem outras coisas, né? Hoje em dia elas não querem assumir a parte mais importante, porque exatamente historicamente essa parte mais importante ela não aparece, né? Ela não aparece, ela é uma espécie de trabalho secreto, né, para o bem social. Então, como elas querem aparecer, né? E não é o caso de uma mulher como a gente viu aqui a Lídia, né? Não é o caso dela não ter um papel social relevante, não. Ela ter este outro papel, além do papel social relevante, e esse outro papel, o papel de centralizar o homem, os homens, nos seus devidos lugares, né? Juliana está assim, confesso que estou até meio em choque. Essas duas páginas que lemos hoje transformam completamente o espírito moderno revolucionário se houver uma pitada de honestidade. Não.
Vide a vida de Maria, cuidando do Senhor. Pois é, não, pois é. Claro, todas as mulheres fortes que vocês encontram na história, inclusive no paganismo, porque Lídia veio do paganismo, né? Ela já era uma mulher forte, mesmo antes da conversão. Mas, Juliana, assim, todo o movimento revolucionário. Veja bem, por exemplo, o que o Lutero fez? A primeira coisa que o Lutero fez foi mandar emissários nos mosteiros femininos para arrancar as monjas de lá. Eles arrancavam as monjas dos mosteiros femininos à força. À força. Tá certo? E faziam-nas casar com padres apóstatas. Tá certo? Justamente para destruir essa imagem da mulher. Ele próprio foi casado com uma freira, né? Então, assim, isso só para demonstrar, né, que assim, as mulheres, por exemplo, um dos livros mais influentes da Revolução Francesa, escrita pelo Diderot, foi um livro sobre uma religiosa, sobre uma mulher que estaria num mosteiro presa, obrigada a ficar lá. E isso, assim, acendeu povoou todo o imaginário dos revolucionários franceses, ao ponto dos revolucionários invadirem os mosteiros femininos, abrirem as portas e ficarem esperando que as monjas saíssem, porque elas estavam lá presas. Quando eles viam que as monjas ficavam lá, eles olhavam para o outro e falavam: não estou entendendo. Essas moças podem sair daqui agora que as portas estão abertas e elas continuam aqui? Porque eles estavam na cabeça a figura da religiosa do Diderot. É uma coisa impressionante. A Juliana está com a mãozinha levantada aí. O meu choque, na verdade, é perceber tudo isso daí, que é perceber essa grandeza da mulher na obra salvífica, e isso foi camuflado, foi sujado, né? Isso dessa forma aí que o senhor está colocando. E assim, a gente aprendeu tudo ao contrário, né? A gente o choque é um choque positivo, né? Não é um choque de falar, não, é um choque positivo de ver que verdadeiramente essa beleza e esse poder feminino que existe e que ele foi virado avesso. Pelos revolucionários. Porque se nós que somos mais velhos, se nós voltarmos a visão para o passado, nós vamos identificar na nossa família as mulheres que deram estabilidade para as nossas famílias, que ainda dão. Não é difícil saber disso. E não é difícil também apontar as mulheres que, por desvario, desestabilizaram as famílias. Tá certo? Assim, isso é uma coisa, é uma lei natural, assim, imutável. Essa estabilidade que as mulheres dão para a sociedade. Porque, veja bem, eu não estou nem dizendo para a fé. Eu estou indo mais longe. A mulher estabiliza a sociedade. A sociedade. Uhum. Professor. Sim. Aí, quem seria o Renato sem a Cristina? Quem seria? Quem seria o Renato? Nada. Nada. Uhum. Mas só para complementar isso que o senhor está falando, o traço mais, digamos, criticado na minha geração é traço feminino, né? Exatamente isso que o senhor está falando, abnegação. Isso. Mulheres abnegadas eram, e eu falo, minhas avós, né? Com todo respeito, elas eram destruídas, né?
A abnegação é exatamente essa capacidade de carregar a cruz. Isso. Que as mulheres, é por isso que elas mantêm essa estabilidade que o senhor acabou de falar, porque elas suportam todas as coisas, né? Todas as vicissitudes da vida, as contrariedades, as contradições da família, né? Mas isso foi muito esmagado, assim. Mulheres abnegadas eram tidas e havidas como anti-exemplo. Idiotas. Da minha geração. Ué. E mais, Cristina, isso que se chama abnegação, que não é só suportar o peso de todos os problemas da família, mas é suportar o peso e dar de si uma certa tranquilidade para os outros membros da família. Não é suportar o peso e ficar reclamando. É suportar o peso e dar tranquilidade para as pessoas. Por que a igreja, a igreja verdadeira, insiste sempre na modéstia feminina? É porque, claro, que toda a moral nesta área da modéstia, no vestir, da sociedade, está centrada na mulher. Quando a mulher perde isto, a sociedade perde tudo. Por isso que a modéstia feminina, ela é importante não só para a mulher se preservar, mas para o homem também. Para o homem também. Tá certo? Não é só para ela. Por isso que a igreja sempre insiste muito, principalmente hoje, eu digo a parte verdadeira, né, tradicional da igreja, nessa coisa da modéstia feminina, porque é em cima da modéstia feminina que toda a virtude da castidade e da pureza gira. Se você tirar a questão da modéstia do lugar, as coisas se desarranjam completamente. E com isso tudo em relação a centralidade da mulher na sociedade, isso foi perdido há muito tempo, né? Mas a igreja sempre insiste nisso. E curiosamente, os nossos inimigos sempre dizem que nós somos os inimigos das mulheres. Nós é que oprimimos as mulheres, nós é que não damos o devido valor à mulher. Nós damos exatamente o valor que ela tem, que é central. É simplesmente isso, né? Chesterton tem belíssimas páginas sobre isso, né? No início do século ele escrevia sobre essa coisa de exigir que a mulher trabalhasse fora de casa como uma obrigação, né? Tem belas páginas sobre essa coisa, né? Então, assim, ele dizia o seguinte, que a mulher tem uma missão de ensinar todas as coisas do mundo para o seu filho. E ela troca isso para ensinar alguma coisa para os filhos dos outros. No caso de se tornar professora, alguma coisa assim, ou se tornar uma profissional fora de casa, né? Ele falava assim, mas que troca mais idiota. A mulher, ela tem uma missão de ensinar todas as coisas para os seus filhos. E essa é a grande missão dela, né? Então, assim, esse assunto, né, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, porque ele é um assunto esquecido hoje, né? Enfim, mesmo dentro da igreja, né, nós não temos uma conversa dessa, né, com as próprias mulheres cristãs, católicas, né, para elas sentirem, né, a importância que elas têm, né, assim, e a importância desse comportamento feminino para o bem da sociedade, né? E isso é uma pena, né? Mas graças a Deus. Professor, Diga.
assim, a mulher da igreja hoje, da igreja que vai à missa em todas as igrejas e tal, o ideal delas, a mulher de igreja hoje é uma ministra da Eucaristia. Sim. Essa coisa antipática, insuportável, que eu particularmente, assim, quando a gente está estudando outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Centro Dom Bosco com Monsenhor Schneider, esqueci o nome dele. Atanásio Schneider. Da Eucaristia, das profanações da Eucaristia, e das partículas que caem no chão, não receber na mão. Quando eu lembro de mulher ministra da Eucaristia, assim, eu quero esganar, porque assim, como que elas podem não perceber o tipo de profanação que elas estão exercendo? Que coisa impressionante, professor. E isso a gente vê em qualquer igreja que entrar. Claro. Aí, os padres, eles fazem questão de se cercar dessas pessoas. Não. Gente que a gente conhece, gente piedosa, parente da gente, tá? Ministra da Eucaristia. Um absurdo. O negócio é o seguinte, a igreja hoje parece, né, tentar mostrar que valoriza muito a mulher, enchendo o altar de mulher, né? A quantidade de mulher que tem no altar hoje em dia é uma coisa impressionante, né? Assim, das missas, né, novas e tal. É o jeito da igreja, digamos, ser moderninha, né? Falar assim, olha, eu tenho aqui... Olha o valor que eu dou para a mulher, né? E aí, se você olha para os fiéis que estão assistindo a missa, né? E vê, por exemplo, como as mulheres estão vestidas, né? Aí que você vê que o horror é o horror dos horrores, né? Porque aí... eu lembro de... na biografia de Santa Bernadette Soubirous, ela, depois de muito tempo ali no convento, aquele tempo, né? Ela ficou pouco tempo, mas já tinha mais tempo que ela já estava na ordem, ela teve autorização para colocar flores no altar. O senhor pensa bem. Exatamente. Como, assim, o tipo de reverência que recebia o altar. Agora, os padres, eles estão muito preguiçosos, se é que eu posso falar isso sem ofender Nosso Senhor. Eles entregam na mão dessas leigas e leigos praticamente o que é o trabalho deles, né? É uma coisa horrorosa. É o tal do conselho paroquial, né? Eu acho que é o nome disso, né? Que manda no padre, né? Eles é que mandam no padre. Faz isso, faz aquilo outro, vai para lá, vai para cá. Não, é uma coisa lamentável, né? Uma coisa lamentável, realmente. Agora, assim... foi bom, né, que o padre Rosner nos deu essa oportunidade de comentar sobre o papel das mulheres, né, na igreja, né, e de quanto a igreja valoriza, né, as mulheres da forma mais autêntica, né, e mais natural, né. Enfim, graças a Deus, né, nós temos acesso a esse tipo de conhecimento, né, que pode transformar a vida, né, das pessoas, porque assim, enfim, nós temos filhos, né, nós temos muita coisa para ensinar, né, e a gente ensinar o papel da mulher é fundamental, né. Veja que nós não estamos falando aqui, né, de proibir a mulher de fazer isso ou aquilo, né. Nós estamos aqui dizendo que o papel fundamental dela é um determinado papel na sociedade que ela pode cumprir fazendo as mais diferentes atividades, né? De vez em quando eu ouço falar que no meio tradicional, né, que a igreja proíbe a mulher de trabalhar. Eu falo assim, vocês ficaram loucos. A igreja nunca proibiu a mulher de trabalhar, né? A igreja tem um papel para a mulher e ela pode cumprir isso de forma diferente na vida dela, diferentemente, né? Então, assim, quantas mulheres católicas, piedosas, tradicionais, são o esteio financeiro da família? Pelo amor de Deus, né? Então, mas, enfim, muito bem. Parabéns para vocês, mulheres aí que estão me ouvindo aqui, né? Isso mesmo, Juliana fala.
Eu ia finalizar, o que tentei dizer foi essa conclusão, mais um tesouro escondido nessas páginas que tivemos acesso. A Aline está falando aqui, o Felipe, né, falou assim, esse assunto vale uns cortes para o YouTube. Vamos ver se eu tenho tempo de fazê-lo. Como que nos manter na ignorância é bastante conveniente mesmo, né, para essa mentalidade revolucionária. Mas é a chave de tudo. Né? Exatamente. A ignorância é uma forma de tirania mesmo. Tem uma interpretação, né, do pior castigo que Deus pode dar para a humanidade, né, que eu acho muito interessante, né? Quando a gente vê essa questão dos castigos, né, a gente considera que tal coisa foi um castigo, a própria pandemia hoje é um castigo. O maior castigo que Deus pode dar para o homem é a confusão mental. A confusão mental. Então, se a gente... porque é da confusão mental que tudo isso surge, né, Ana Paula? Assim, se você confundir, né, as mulheres em relação ao papel delas, tá, é um castigo maior do que todos. Você imagina quantas mulheres vão se perder e já se perderam por causa exatamente dessa confusão mental. E quantos homens elas fizeram perder, né, exatamente por essa confusão mental. A falta de clareza em relação ao seu papel social. Né? Então, vamos sempre prestar atenção. O pior castigo que Deus pode nos dar é nos confundir. É deixar que o mundo nos confunda. Né? Confundir é um termo que sempre aparece no Evangelho, nos Salmos. Né? Essa prece, né? Não deixai que nos confundam. Né? Então, dê-nos sempre a clareza mental para a gente distinguir as coisas. Né? Então, isso é muito importante. E enquanto a sociedade, a mulher, ficar confundida com essas coisas que acontecem, dentro da igreja e fora da igreja, como a Cristina falou, né, essa coisa da mulher dentro da igreja, né? Esse é o pior castigo que Deus pode nos dar, porque esse castigo nos afasta dele infinitamente, né? Certo? É uma coisa horrorosa mesmo, essa confusão mental, né? Então, vamos pedir que Deus não nos deixe confundir, né? Não caiamos na confusão, né, do mundo. Pois bem, Deus lhes pague, gente, a paciência, a permanência aí, a participação hoje foi intensa das mulheres, né, aqui no nosso bate-papo matinal. Nós estamos então, só para marcar aqui, nós estamos na página 202, né, da biografia do Paulo de Tarso, no final de um item, no início do outro item, chamado A Necromante. Se Deus quiser, nós vamos nos reunir aqui amanhã, de novo, né, para continuar a leitura. Certo? Fiquem todos com Deus, tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.